Saudações, queridos plantoides, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. No episódio de hoje, a gente vai falar aí de 8 referências de begônias que habitam aí o meu jardim do Fly. E quando eu falo assim, considere indoor e outdoor, dentro e fora de casa. Begônias, begoniáceas, família. Às vezes a gente tem uma falsa ideia sobre a dificuldade de cultivo. E de certa forma é um mito, porque o principal ponto aí para a gente lidar bem com a begônia é dosar bem a rega. São espécies aí, variedades, híbridos, que se a gente controlar um pouquinho a rega, no sentido de deixar o substrato secar, para depois, enfim, a gente regar em abundância de novo, se a gente tiver esta ideia internalizada, o cultivo vai muito bem. São espécies que, em geral, vão curtir clima úmido, idêntico, praticamente igual aí às aráceas. E a gente sim vai ter algumas exceções que vão curtir o quê? Sol pleno até, um sol mais constante. E neste caso vão até suportar um substrato mais seco por um período maior, inclusive. Tudo isso porque, em geral, as begônias, seja de sol pleno, seja de floresta úmida, elas têm lá uma condição de caules, pecíolos, que acumulam aí bastante água e ao mesmo tempo raízes muito fininhas. É muito difícil você encontrar begônia que tenham raízes mais parrudas, mais evidentes, como por exemplo os anthurium ou até mesmo os philodendrons. E aí que hoje eu vou trazer referências variadas, nativas e exóticas, de algumas que eu considero bem distintas, bem características, com visual bem próprio assim. No rolê da coleção a gente fica bem atento a isso, né? Distinções estéticas, distinções visuais, uma certa personalidade mediante aí as variedades e as espécies. Primeira moçoila aqui, recém-tirada da caixa de umidade, passou aí por um processo de rustificação. Normalmente algumas espécies de begônia, quando saem da caixa de umidade e vão para o ambiente externo, a gente tem que tirar e pôr 1, 2, 3 vezes até que elas se estabilizem, tá? Elas costumam desidratar, ficam meio murchinhas e depois voltam. Falo aqui da begônia incarnata e algumas pessoas tratam também como begônia metálica. Ambas as descrições existem. Contudo, se realmente for sinonímia, a begônia incarnata equivale, porque foi descrita em 1829, e a begônia metálica foi descrita em 1876. Predomina aí a descrição mais antiga, e curiosamente, como begônia metálica, a gente vai ter Brasil, localização Brasil, e se for begônia incarnata, a gente tem a localização no México. Ou seja, se ambas descrições apontarem para a mesma espécie, ela existe aí praticamente na América Latina toda, tá certo? Do centro ao sul. Begônia incarnata, ela é muito bonita. O termo metálica faz super sentido, porque dependendo da luz, tem um reflexo metalizado. Não sei se a gente vai obter esse reflexo por aqui. Gosto bastante, acho uma begônia muito bonita, sob todas as formas, uma begônia latina. Daí que na seleção do episódio de hoje eu não posso deixar de trazer a minha querida begônia paranaensis. Olha só como ela está crescendo lindamente, hein? Estou querendo aqui que esse caule engrosse um pouco mais, demora, né? Ela tem um crescimento meio lento, não das lâminas foliares, mas o desenvolvimento em si, para se tornar uma espécie adulta, porque essa folha aqui fica 3, 4 vezes maior, demora bem, né? Temos uma filhote, um broto lateral aqui, nascendo. E o bacana é que na temperatura de mais um verão em São Paulo, a gente não atingiu aí um calor muito excessivo, muito acima dos 30 graus. E isso colaborou bastante para que ela se mantenha estável assim. Colecionadores begonhentos, begonheiros e amigos falam que ela sofre bastante. E olha só, tá se esticando muito bem aqui. Vou ter que dar um jeito aqui, talvez eu faça um corte na apical para que se aterre aqui e tenha um crescimento desejado. Vamos ver, né?
qualquer forma, um clone de si começa a surgir por aqui. Adoro essa begônia, já vi que alguns plantoides, alguns colecionadores passaram a tê-la em suas coleções, e indonésios, americanos, a cada vez que eu apresento essa begônia no feed do Instagram, principalmente, eles vão ficando cada vez mais loucos com esse carinha aqui. Não tem por lá. Outra nativa brasileirona, descrita em 1859. Tá aqui um exemplar de uma begônia que tolera sol pleno, não é nada exigente com rega, dá para secar mais ainda o substrato do que as demais que eu tenho trazido. Aguenta bem aí o contexto de baixa umidade, baixa sim, 50%, né? Olha só, begônia grisea. Muito provavelmente tem um nível de parentesco, deve compartilhar a mesma seção da curte, da venosa, e essas três aí, elas têm um comportamento muito semelhante. A gente vai notar aqui uma presença de pilosidade, tá? São bem pelúcidas as folhinhas. E em alguns casos, inclusive, ó, como essas folhas mais antigas, a gente nota o quê? Pruína também. Se eu passar o dedo assim, ó, sai, tá vendo? Pruína, que é um sinal aí químico de que é uma espécie que tem tendência a ficar em regiões mais ensolaradas, de sol direto. Não sei se vocês vão lembrar o tamanho da mudinha. Essa espécie aqui não tem 8 meses. Ela tinha umas 3 folhinhas, era isso aqui, ó. Na hora que eu tirei da parede da cozinha, onde eu estava sentando e tal, e coloquei numa área aqui de um sol mais intenso, ela basicamente deu um boom. Um exemplo muito claro que se a gente acerta o microclima, a planta basicamente se agarra e vai. Begônia grisea, muito interessante. Não deixa de ser uma espécie interessante aí para se trabalhar no paisagismo, né? E sim, é uma espécie nativa brasileira. Descrita em 1860, México, Begônia imperialis. Olha que begoniazinha bonitinha. As lâminas foliares são meio que juvenis. Nasceu basicamente deste pecíolo, desta folha e deste pecíolo aqui. Esfagno, caixa de umidade e ramificou-se desse jeito aqui já. Eu tirei agora da caixa de umidade para apresentação neste episódio e muito provavelmente em alguns minutos aqui ela vai murchar. Aí eu volto para a caixa de umidade e se eu quiser que ela já fique fora, tenho que ficar neste processo de rustificação algumas vezes, mínimo de uma vez, uma saída, uma entrada e uma saída para que ela se estabilize, tá? Às vezes não é tão necessário assim, vai depender de indivíduo para indivíduo. Begônia imperialis, e no caso aqui é isso, ó, a partir deste pecíolo aqui, desta folha original, esses clones aqui. Eu digo clones porque a gente tem duas hastes, dois caules aqui soltando. Begônia imperialis, super pelúcida. Aqui um desafio de cultivo, Begônia amphioxus, descrita em 1990, Bornéu. Como até então eu não tinha acesso a essa planta, existiam aí mitos, a gente lê inclusive em sites gringos, sobre a dificuldade de cultivo. Ela é tipo cana assim, tá certo? Vão nascendo esses caules mais grossos e tal, bem eretos e tudo mais, como é a Begônia maculata, como é a Begônia brevirimosa, por exemplo. E tenho deixado a vida toda dentro de um terrário aquário, mas eu já cheguei a fazer umas mudas iniciais dela, mudas a partir de corte no caule, propaga pela folha, demora, mas propaga pela folha, pelo pecíolo, melhor dizendo, pecíolo e folha, mas ela é muito mais tranquila de cultivo do que se propaga por aí. Tem mais ou menos um mito aí de uma Monstera obliqua peru, que parecia que era super cheio de restrição, de dificuldades, principalmente na questão do crescimento. Trata-se de uma Monstera bastante rápida. E a Begônia amphioxus também não dá para dizer que é lenta, né? Olha o tamanhão que já tá. Igualmente, eu tenho este indivíduo há menos de um ano
e já não cabe praticamente no terrário aquário. Linda begônia, todas as ramificações foram naturais aqui, eu não fiz cortes e enterrei, tá vindo tudo de uma única planta, um único exemplar. É uma begônia bem diferentona, que tem essas folhas meio butterfly, né? Com as máculas vermelhas, muito legal. E em hábito original, por ser de cana, ela fica bem espaçosa. Eu estou lá fora com uma begônia IAC, na chuva no caso. A cana dela está com 2 metros, sem brincadeira. Mais um pouco eu consigo pegar a begônia da janela do meu quarto, para vocês terem uma ideia. E vai, um varão assim, subindo. Então neste caso aqui, eu acho que o principal contraste neste indivíduo é o tamanho, né? Porque a gente vê aí nos Instagrams da vida, a begônia Anfioxus sempre pequenininha, mudica e tal. Muito provavelmente o pessoal também corta muito para fazer propagação e troca. E a minha aqui tem um propósito um pouco diferente. Begônia Anfioxus, desmistificando um pouco dela, não é tão complexa assim no cultivo. E eu estou ajudando a tutorar aqui, porque os pecíolos, os caules, as canas, eles podem ficar meio bambus aqui. No tira e põe do terrário aquário principalmente. Uma bela nativa descrita em 1859, Begônia paulensis, peltada, pecíolos cheios de tricomas tectores, meio rosado assim, rosáceo, super bulada, pelúcida, forma esses desenhos assim. Alguém comentou, acho que foi o Vitor do Mundo das Folhas, falou: nossa, parece uma teia de aranha. E realmente tem esse jeitão assim, é bem bonitona. Cresce, fica num porte interessante, vistoso, mais ou menos como a begônia caraguatatubensis, que fica muito vistosa, assim, os folhões. Tá aí uma plantinha muito legal. Tem uma sensação que no Brasil tá aí numa condição de algum risco. Ela é originária de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, se eu não me engano. Ou seja, áreas que foram amplamente habitadas por nós, Homo sapiens. Então, muito provavelmente, acabou faltando espaço aí para uma begônia bonita dessa, como a paulensis. Muito bonita mesmo. E o cultivo tem sido fácil, tá? É um indivíduo relativamente novo aqui. Estou vendo sempre brotações de novas lâminas foliares. Todos esses carinhas menores aqui já nasceram aqui neste contexto. Deram uma recetada, assentamento, aquela coisa toda. E estou deixando basicamente aqui, ó, na porta. Acho que vocês conseguem ver lá uma pontinha de folha do Anthurium coriaceum. Eu deixo sobre o vaso lá, tomando um solzinho indireto. De manhã cedo bate uma luz direta aqui, sem grandes preocupações com umidade, embora com 5 umidificadores na sala e na cozinha, a gente com certeza tem uma circulação maior das partículas aí de água. Originária da Malásia, uma queridinha pessoal, Begonia raja. Eu tive um excesso de zelo aí com ela no começo do cultivo. Coloquei na parede da cozinha, deixei muito perto da luz, queimou por causa de luz excessiva. Enfim, de qualquer forma, ela está se desenvolvendo super bem agora. Eu deixo mais ou menos perto da Begonia grisia, para vocês terem uma ideia, só que ela absorve um pouquinho mais de umidade em relação à grisia. Mas o tipo de luz é muito parecido, embora a grisia esteja posicionada no lugar que tem sol direto. Essa aqui não, é sol filtrado. Olha as folhinhas novas, que legais, que bonitinhas. Está desenvolvendo super bem, está crescendo super bem, o crescimento é relativamente rápido. É uma exótica então. E como eu estava comentando recentemente aí, comentei aí na live do sorteio de fevereiro de 2023, que eu tenho impressão que a Begonia Marmaduke, vejam, estou fazendo enraizamento por pecíolo na água para ver se rola, mas vejam aqui, ó. Eu acredito que esta Begonia Marmaduke, que é uma híbrida, muito provavelmente feita nos Estados Unidos, tem em seu DNA a Begonia raja, tá? Eu fico com essa impressão.
que neste híbrido aqui vem alguma coisa da Begonia raja. E eu fui notar isso bem depois, mas algo me diz que sim. E por fim, mas não menos exemplar, gosto muito dessa begônia. Ela fica bem grandona, tá? Isso aqui é pequeno, ela deve chegar no triplo de tamanho, de lâmina foliar, de pecíolo. É a Begonia nelumbifolia, localizada aí do México até Colômbia, mais ou menos, tá? Por algum motivo curioso, a Begonia nelumbifolia não está lá descrita no banco de dados da Trópicos.org, que é basicamente o banco de dados do Jardim Botânico de Missouri. Não sei exatamente por que isso acontece. Qual que é o grande barato dessa espécie? Bom, além dessas folhas super peltadas, interessantes, fica grandona, as lâminas foliares novas, essa aqui já está terminando de formar, mas ela fica com os veios bem rosáceos, bem vermelhos, parecem veias mesmo. Enquanto está se desenvolvendo, a folha apresenta um leve toque de antocianina e os veios com vermelhos, então dá uma impressão de algo bastante orgânico, semelhante à lâmina foliar do Anthurium cupulispatum, quando a lâmina foliar está em desenvolvimento, fica meio dourado, meio um tom de pele assim, com as nervuras vermelhas, ultra orgânico, muito legal, Begonia nelumbifolia. Está também aqui na porta da cozinha, tomando um solzinho aí da manhã, direto, e a umidade assim não é das mais intensas, né? 50%, muito provavelmente, 60%, sem umidificador direto, apenas o fluxo natural aqui da sala e da cozinha. E antes de finalizar o episódio, um extra especial para vocês, uma nona espécie, se eu não me engano, uma nona variedade, alguma coisa meio exclusiva aqui no Brasil, talvez, não sei, precisava entender melhor aí as coleções dos begonheiros, dos begonhentos. E eu estou falando aqui da Begonia ferox. É um carinha muito louco. É uma muda bem juvenil ainda, mas nas lâminas foliares nascem essas protuberâncias pelúcidas e espinhentas, ó. Parece um espinho. Ainda está bem discreto aqui, mas nas novas que estão vindo, olha só. Que monstrinha interessante, né? Begonia ferox é espécie, né? É uma espécie originária da China, descrita em 2013, uma descrição bem recente, e ela é muito legal, assim, muito diferentona, ferox, interessante, porque dá esse caráter de ser meio brava, né? Por causa desses espinhos, e são quase espinhos mesmo. Não chega a machucar, mas são bem pontiagudos, tá? Uma nova beldade aqui para minha coleção, que estou tratando a pão de ló, com muito cuidado, para ver o comportamento, como funciona. Não estou deixando em caixa de umidade na ocasião, tá? Estou deixando a menos de 1 metro da porta de vidro, tomando a umidade de 2 umidificadores, uma meia sombra, bem clara, uma joiazinha, Begonia ferox. Quanto ao padrão de substrato, numa média serrapilheira, um pouquinho mais denso, graças às raízes que são mais fininhas, né? Se a gente faz um substrato muito pedaçudo, as raízes, por serem mais fininhas, elas não encontram aí apoio para se fixar e estruturar. Então pensei aqui no substrato um pouquinho mais denso. Lindinha, diferentona. Vejam só de novo como essas folhinhas mais novas são esquisitas, diferentes e bonitas. Muitas das espécies e variedades que a gente coloca num contexto de coleção é isso, é estranho e belo ao mesmo tempo. É um mix em gradações diferentes disso aí, tá bom? Vou ficando por aqui com a minha querida Begonia ferox e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Valeu, meus queridos colecionadores plantoides!